Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É para responder a essa pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast. I have a dream. Eles não gostam de negro. When you wonder, o grilo todo é a grana. Whatever necessary. but still like dust. And it's a corruption. Negro da Semana. De março de 1960. Você é um dos cerca de 20 mil manifestantes que estão reunidos em um bairro chamado Sharpeville, na cidade de Johannesburg, na África do Sul. Você, assim como todos os outros manifestantes à sua volta, marcha calmamente, num protesto pacífico. Pelo que vocês estão lutando? Pelo simples direito de ir e vir. E é para protestar, para ter esse direito, que vocês continuam marchando, caminhando até chegarem em frente ao distrito policial, para desespero dos cerca de 130 soldados ali presentes. A despeito da calma desse protesto, uma escolta está formada, repleta de tanques e de motos. Parece exagero e é exagero, mas em breve aviões caça também estão sobrevoando o seu manifesto, porque você, não esqueça, é um dos milhares de manifestantes cada vez mais assustados com o cenário de horror que começa a se montar à sua volta. Voos rasantes desses aviões tentam dispersar a multidão da qual você faz parte. Em desespero, temendo pela própria vida, você e seus colegas jogam pedras. Os soldados se aproximam e prendem um dos líderes do manifesto. O caos está completamente instaurado e só o que acontece agora é correria e gritos. Você grita correndo para tentar fugir do batalhão de agentes cada vez mais agressivos. Tão agressivos que eles não hesitam, armados com suas metralhadoras, disparam em sua direção. Uma multidão de manifestantes e os soldados abrem fogos com suas armas. No meio a essa chuva de tiros, 69 pessoas são assassinadas e outras 186 ficam feridas. Onde está você nessa multidão? É um dos mortos ou um dos feridos? Isso não importa, porque para você isso é só um exercício de imaginação, diferente daquelas vítimas desse ataque terrível que ficou conhecido como o Massacre de Sharpeville. Imagine você ser privado do direito de ir e vir. Imagina você ser forçado a habitar somente alguns lugares, os piores, os mais pobres e mais horríveis lugares. E caso não faça isso, ser removido à força de onde você estiver, porque você não deve estar ali. Agora imagine você indo para uma escola, sendo que para você é a pior escola do país. Esta é que lhe foi destinada. Imagine-se não tendo praticamente nenhum acesso à saúde e, se eventualmente tiver, ser o acesso a um posto sem qualquer estrutura, sem médicos habilitados, sem a mínima higiene. Essa privação de liberdade era chamada de Lei do Passe. Apenas uma das muitas leis que formavam o conjunto de regras do regime do Apartheid. Foi essa lei, desse regime, que levou ao massacre de Sharpeville e à instituição do Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial anos mais tarde. E é sobre isso que nós vamos falar nesse episódio especial de Negro da Semana.
Apartheid é uma palavra africana que significa separação. Seu primeiro uso foi registrado em 1929, mas assim como nos perguntamos como a humanidade permitiu horrores como a escravidão, como o Holocausto, como se chegou a um regime que permite segregar, humilhar e manter em condições de subexistência pessoas pelo fato de serem negras. A gente precisa voltar um pouco para contextualizar como se deu esse regime de terror. Como eu falei, o motivo do protesto em Sharpeville foi a luta contra a lei do passe, uma lei que obrigava os negros a andarem com uma caderneta onde estavam delimitados os locais onde cada pessoa negra tinha permissão para andar. E essa era apenas uma das muitas leis do apartheid. O apartheid, é preciso deixar isso muito claro, foi um dos formatos mais cruéis e evidentes de racismo. O apartheid foi uma forma institucionalizada de separar pessoas de diferentes fenótipos, crendo na inferioridade dos negros como humanos. O racismo, ele aconteceu e ele acontece de diferentes formas no mundo, e essas formas se dão de acordo com o desenvolvimento histórico e social de cada região na qual o racismo se manifesta. Vamos pegar como exemplo o Brasil. Aqui as regras de segregação racial sempre foram maquiadas. Sempre se teve no Brasil a intenção de fazer parecer que não havia racismo, mas sim uma harmonia racial, com diversas classes sociais e etnias sempre convivendo de forma pacífica e harmoniosa. Quanto à xenofobia, racismo, veja, eu sou a prova que não existe isso, porque eu sou a mistura de todos os povos, então eu sou a mistura de negros, brancos, índios, então eu não reconheço nem xenofobia, nem racismo, meus avós eram... Mas nós sabemos que isso não é verdade. Inclusive aqui também havia, e ainda há, a gente sabe muito bem, leis e costumes que impediam e que impedem que nós, negros, circulemos pela cidade e por diversos outros locais com a liberdade. Até poucas décadas atrás, qualquer pessoa, principalmente negros que fossem encontrados na rua sem carteira de trabalho ou comprovação de que estavam se deslocando de algum emprego, poderiam ser presos por vadiagem. Muitos nomes do samba, ainda iniciante naquele momento, foram presos assim. Já na África do Sul, as regras de segregação racial eram mais evidentes e institucionalizadas. Haviam locais de brancos e locais de negros. A discriminação racial na África do Sul, que há muito era uma realidade, foi inclusive elevada à condição de filosofia. Exatamente. E era assim que ela era justificada. A política da segregação racial se baseia nos princípios cristãos do que é justo e razoável. Seu objetivo é a manutenção e a proteção da população europeia do país como uma raça branca, pura, e a manutenção e proteção dos grupos raciais indígenas como comunidades separadas em suas próprias áreas. Ou seguimos o curso da igualdade, o que no final significará o suicídio da raça branca, ou tomamos o curso da segregação. De acordo com os líderes do Partido Nacional, que comandou o governo de 1948 a 1994 e instituiu o apartheid, a África do Sul não formava uma única nação, mas sim 4 nações compostas por 4 grupos raciais distintos: brancos, negros, de cor ou mestiços e indianos. Esses grupos foram divididos em mais de 13 nações ou federações raciais. Os brancos abrangiam todos os falantes do inglês ou africânder. Já a população negra foi dividida em 10 grupos linguísticos. E foi logo após a sua posse, em 1948, que o Partido Nacional tratou de separar as pessoas em espaços delimitados para cada raça. E foram mais de 300 leis aprovadas relativas ao apartheid. A primeira foi o cartão de identidade, especificando a qual grupo racial pertencia, e isso acabou separando diversas famílias em que os membros foram identificados
como sendo pertencentes a grupos raciais diversos. Você consegue imaginar isso? O segundo grande pilar do apartheid foi a separação das raças a partir de assentamentos, determinando onde cada um deveria viver de acordo com a sua raça. Remoções forçadas foram diversas nesse período. Em 1949, foi proibido os casamentos mistos, ou seja, era ilegal casar com pessoas de raça diferente da sua. E isso se estendeu para considerar crime as relações sexuais entre pessoas de raças diferentes também. Lugares diversos foram instituídos para determinadas raças, como praias, ônibus, hospitais, escolas, universidades. E você sabe muito bem quem ficou com os melhores lugares. O regime, obviamente, era violento e irredutível. O partido de oposição, que era o Partido Comunista Sul-Africano, foi banido. Manifestantes, grupos organizados, todos eram passíveis de graves penas como a prisão. Em 1953, a Lei da Educação Bantu criou um sistema separado para os estudantes negros, preparando-os para passarem o resto da vida como trabalhadores braçais. O grande objetivo do Partido Nacional era muito claro: garantir que os brancos se tornassem maioria na população sul-africana. Many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. And I think the time has come for us to consider, in the light of our experiences in this stay at home, whether the methods which we have applied so far are adequate. As primeiras manifestações contra o regime do apartheid foram organizadas pelo Congresso Nacional Africano a partir de 1952. Eu falo sobre o Congresso Nacional Africano e sobre todo esse movimento com mais profundidade no episódio do podcast Negro da Semana que eu gravei sobre Nelson Mandela. Ouve lá. O importante é que em 1959, o Congresso Nacional Africano, dirigido por Nelson Mandela, havia declarado que iriam enfrentar a lei do passe. Mas ocorre que, em 1959, esse mesmo ano, houve uma ruptura no Congresso Nacional Africano. Robert Sobukwe, dissidente político e professor, deixou o Congresso Nacional Africano e fundou o Congresso Pan-Africanista. Entre outros motivos, essa divergência nasceu a partir de brigas sobre a escolha da melhor data para protestar contra a lei do passe. Nelson Mandela planejava em 31 de março de 1960. Já Robert antecipou as manifestações para o dia 21 de março. A proposta de Robert era de coordenar um ato pacífico com negras e negros sem qualquer documento para que todos fossem presos. Sua estratégia é que essa prisão de milhares de negros ia causar sérios problemas às administrações locais por conta das prisões lotadas e da falta de mão de obra. A resposta, no entanto, foi completamente diferente disso, como hoje nós sabemos. O governo se manifestou de maneira extremamente burocrática e autoritária sobre aquele massacre, e o governo decidiu banir qualquer organização política na África do Sul a partir de então. Poucas semanas depois, em 8 de abril, o Congresso Pan-Africanista e o Congresso Nacional Africano foram fechados e um estado de emergência foi declarado. Em 1962, a ONU condenou as práticas do regime racista sul-africano e pediu que todos os países, membros da ONU, cortassem as relações militares e econômicas com a África do Sul. O massacre de Sharpeville foi o estopim para Nelson Mandela abandonar a possibilidade de dialogar e de protestar de maneira não violenta. Não tardou para que Mandela, depois de algumas ações militares, ser preso pelo regime em 12 de junho de 1964.
Anos mais tarde, em 1966, a Organização das Nações Unidas proclamou a data como Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial, em memória às vítimas do massacre. A data é feriado na África do Sul, momento de recordação e homenagem aos mortos. O apartheid, no entanto, só teve fim em 1994, quando Nelson Mandela, após passar 27 anos na prisão, tornou-se presidente da África do Sul. Além do respeito à memória das vítimas do massacre, é importante saber o que o dia 21 de março é um marco na luta da comunidade negra contra o racismo estrutural e a discriminação. No Brasil, em especial, a data marca os 40 anos de atuação do movimento negro, que obteve conquistas significativas, a luta pela inclusão de pautas fundamentais na Assembleia Nacional Constituinte em 1988, com destaque para a criminalização do racismo, a memória ao tricentenário da morte de Zumbi dos Palmares em 1995, a adoção de políticas públicas para o ingresso de jovens negros na universidade, com destaque para a criação de cotas raciais, entre outras vitórias do movimento. Volta e meia é possível ver alguém recorrendo à ausência da estrutura oficial racista para dizer que não há racismo e acusar denúncias e práticas de qualquer negro ou membros do movimento negro como vitimismo ou como mimimi. Crer na existência de democracia racial é um mecanismo de alienação completa aqui no Brasil em relação à violência que nós negros sofremos diariamente. Então a nossa luta é sim constante e datas como esta são sim fundamentais. E chega ao fim mais um episódio especial de Negro da Semana, que teve o apoio da Agência Bistrô, que fez questão de produzir esse episódio nessa data tão importante. Siga a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook. E siga também @legarcia no Instagram. Dá uma olhada lá no IGTV, que tem muito conteúdo de cultura negra. Estamos também no YouTube. Vai lá e assina, nos segue em youtube.com/Negro da Semana. E apoie, por favor, o Negro da Semana em apoia.c/Negro da Semana. A partir de R$5 você já nos ajuda muito a manter esse podcast. Meu nome é Ale Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima. Half-Death.